Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Repórter Nordeste TV. Esse aqui é o Socialmente, eu sou Silvio, essa é Ana Cláudia Laurindo e hoje nós vamos falar sobre Covid-19, indiferença social e 100 mil mortes. A gente está vivendo esse momento trágico no Brasil e de certa forma nos traz muito incômodo a forma como as pessoas estão reagindo a essas notícias que a gente, enfim, entra em contato de maneira muito difusas, mas ao mesmo tempo mantém uma lógica de, às vezes, de negação, de distanciamento, não querem aprofundar a situação e entender que os motivos dessa infeliz tragédia no Brasil, ela tem um fundo político, ela tem um fundo de uma construção da história de um país que acabou gerando a possibilidade das pessoas não sentirem mais quando as outras estão em sofrimento, né? E eu acho interessante a gente começar a falar sobre isso, por mais que seja um momento delicado, onde a gente queira às vezes se distanciar dessas notícias, mas entender, né? Acaba se a gente se movimenta para entender todos esses motivos, todas essas questões, a gente consegue também estabelecer formas de enfrentamento a essa situação. Então, para começar a falar sobre esse fenômeno, acho que seria interessante começar falando sobre como a sociedade, ao longo da história, ela foi tendo seus processos de anomia, de desestabilização das relações sociais, coletivas, e aí chegamos hoje nesse ápice que é a indiferença social e o individualismo como aquele que vai gerir a forma de relação. Primeiro, expressar a nossa profunda solidariedade ao nosso país, às famílias enlutadas e dizer que nós não gostaríamos de estar nesse momento fazendo essa reflexão, não para fugir dela, mas porque nós gostaríamos que não estivesse acontecendo, mas está. Está acontecendo, pede sim que todos os instrumentos de expressão, de comunicação, revelem indignação, solidariedade, mas indignação também. Afinal de contas, nós estamos vivendo em um país onde as pessoas são ruins? Será que a explicação é simplista? Será que é somente isso? Será que vale apenas afirmar que é negacionismo, só negacionismo? É exatamente o que está por trás desse fenomênico é que nós temos o interesse de fazer o debate. Como puxamos esse viés entre a psicologia e a sociologia, é o que você vai ver a partir de então, a partir dos olhares e das análises que vamos fazendo aqui no Socialmente. Então, pensando, talvez o primeiro eixo que a gente pode discutir é quando que a gente começou a ficar indiferente a, às escolhas políticas, como se nós não pudéssemos mais gerar críticas ou indignação ao que está acontecendo. Como é que a gente chega até esse percurso? Como é que a gente pensa esse indivíduo que vai se constituir a partir de uma lógica de separação de vínculos afetivos, de vínculos emocionais, com a comunidade em que ele vive. Então, a gente pode pensar, talvez, em como a sociedade ela
por ser dividida em classes e por ter uma divisão social do trabalho e do prestígio, né? E de toda uma lógica de status que divide as pessoas. Né? Então, começar por esse fato, por essa perspectiva de visão de sociedade que se coloca como divisora. Ela traz de maneira intrínseca a divisão, o antagonismo entre pessoas, enfim. E como é que essa sociedade começa a ser criada? Então, será que nós podemos levar este debate para a área acadêmica e entender as influências das discussões pós-modernas que começaram a relativizar as noções de verdade e o quanto elas confluíram com os interesses dos que movimentam de fato a narrativa política na desconstrução deste ser histórico com resultados aliados às conquistas científicas, às conquistas políticas, porque nós temos um país que tem uma estatística que é dita que ainda existe muita subnotificação quanto ao número de óbitos verdadeiramente causados por coronavírus por conta de fatores que são mesmo circunstanciais, ou seja, existe um tempo de incubação do vírus, às vezes o óbito ocorre antes que seja mesmo detectado pelo exame realizado. Também existem casos em que as pessoas não conseguem fazer os exames e morrem em casa. E tudo isto acaba levando para esta subnotificação que de algum modo acaba beneficiando também as políticas de governo, que são políticas bastante confusas. E é uma confusão intencional. Então, nós temos um país que se divide em os que choram os mortos e os que negam as causas da morte por coronavírus, como resultado de fake news, informações cruzadas com fundos mentirosos, colocando a verdade em dúvida. Por que essa força de fazer a verdade ser posta na berlinda, até num caso tão grave quanto esse, com a morte de mais de 100 mil pessoas por coronavírus, existirem pessoas que se recusam a ser solidárias com estas famílias, com discursos do tipo iria morrer mesmo, toda a morte de agora diz que é por coronavírus. Os governos estão ganhando dinheiro com estas estatísticas de morte e elas não são verdadeiras. O coronavírus é um giro chinês, é um vírus comunista e é do interesse dos comunistas causarem terror. E estas mensagens elas circulam de um modo que deixa a nossa sociedade, em parte, indiferente a essa quantidade assustadora de mortos que nós chegamos agora neste início de agosto. Pois é, e todas essas ações difusas do governo e uma desestruturação daquilo que o Estado poderia estar ali próximo das pessoas e garantindo, né, uma efetiva assistência, ela não está sendo colocada, né, de uma maneira que realmente supra as necessidades das pessoas e principalmente em relação à informação, porque por exemplo, informações a respeito de como está agindo o Ministério da Saúde, de como é que ele começa a tomar ações e de certa forma isso vai se perdendo. As pessoas não têm uma instituição e uma autoridade que se coloque como aquela que vai dizer o que realmente está acontecendo. Sempre existe uma perspectiva de gerar um saldo político por trás.
das informações que deveriam estar dando subsídios para que as pessoas pudessem tomar suas decisões. E gerou um clima de dar prevalência às necessidades econômicas, certo? De grandes empresas, né? Enquanto as pessoas estão abrindo mão dos seus cuidados na tentativa de manter a rotina em uma produtividade que, mesmo com esse esforço, ela não vai ser tanto efetiva, porque toda essa questão econômica ela não se centraliza num indivíduo só ou em um trabalhador apenas. Existe um contexto econômico que vai além do contexto nacional. É um mundo que está em crise, né? E é um mundo que traz muitos desafios para esse sujeito. Então, por exemplo, para poder pensar o indivíduo hoje, a gente precisa pensar em como todas essas tecnologias novas, elas adentraram na vida das pessoas, também de forma desigual. Então, será que todas as pessoas que possuem um celular, que hoje possuem acesso à internet, elas sabem diferenciar o que é uma notícia verdadeira, o que é uma notícia falsa? Como é que elas podem passar um crivo, né, em todas as informações que ela recebe de várias formas, de variados pontos de vista. E o que não ficou claro dentro de tudo isso que eu já falei esses pontos de vista, eles têm um viés ideológico, político, eles têm um lado, né, que se coloca sempre do lado do poder, das classes dominantes e do mercado. E se o discurso ele vai nessa direção, os comportamentos que a comunidade, que as pessoas e os indivíduos vão ter, muitas vezes vai nessa mesma perspectiva. Então, como é que a gente começa a gerar um processo de crítica? Há tempo para isso? Já que estamos no meio dessa situação que emerge, né? Então, temos um problema na sociedade que acaba sendo... que tem uma dimensão estrutural que vem das políticas de educação em saúde, promoção da saúde, como é que as pessoas têm acesso a a todas essas políticas que dão segurança. Então, tem algumas coisas que nós precisamos sempre estar reafirmando. É que nós não podemos simplesmente decidir de forma determinista que o tempo já passou ou que já ficou muito grave. Sempre, sempre é tempo para que o indivíduo histórico, para que o indivíduo político, para que o indivíduo que está vivendo o momento, ele atue, ele reflita, ele reconsidere, ele renove, ele possa alcançar entendimentos que outrora ainda não tinha conseguido. A pandemia, ela desestabiliza as vidas no Brasil e no mundo, mas no Brasil de maneira muito mais grave por conta de toda uma política de omissão, não é? do governo. Nós ainda não temos uma seriedade no Ministério da Saúde no meio de uma pandemia que já tem mais de 100 mil mortes. E nós ainda não temos um Ministério da Saúde atuando para combater isso tudo aí. Porém, é sempre tempo de nós, povo brasileiro, retomarmos o papel que talvez tenhamos deixado na vacância. Tenhamos deixado que o governo interferisse mais do que deveria neste âmbito da mentalidade. Olha, nossas perdas, elas serão contabilizadas historicamente. Este tempo que nós estamos vivendo, ele vai ser um tempo referência, ele vai ser um tempo estudado, ele vai ser um tempo marcado. Daqui a 50 anos, os que estiverem
vivendo na sociedade brasileira, eles farão referência a 2020 como um ano trágico, um ano de muitas perdas, um ano que esperamos que a história se recuse a repetir. É claro que tem aprendizado para quem está aqui agora, inclusive para aqueles que até aqui fugiram de olhar para essa realidade. E pensando que existe uma dimensão humana que todo o discurso mercadológico de que a economia precisa continuar, de que as pessoas precisam viver numa aparente normalidade, nesse afã de tornar as coisas como eram antes, né? E não está permitindo que as famílias, que as pessoas comecem a se reestruturar psicologicamente falando, que tenham o seu momento de luto, que tenha o seu momento para poder pensar como ressignificar a vida, como dar sentido à vida, né, nessa nova conjuntura. Numa conjuntura que comprime os sentimentos humanos para que eles sejam, para que as pessoas sejam produtivas o tempo inteiro, para que as pessoas continuem fazendo a economia funcionar como se só existisse a economia ligada à mercadoria, mas existe uma economia psicológica, existe uma economia do corpo físico, existe uma economia fisiológica que precisa ser respeitada para que a sociedade comece a pensar formas de promover comportamentos mais saudáveis, formas de relações mais saudáveis, mais significativas para as coletividades. Então, como é que essa coletividade vai viver o seu luto, vai viver o seu processo de readequação, ressignificação, criação de novos caminhos, outras perspectivas? Como é que a gente vai começar a pensar em formas mais solidárias de sociabilidade? Já que essa dimensão do tempo está sendo cooptada pelo mercado com essa urgência de tornar as coisas normais. Olha só, existe um caráter que é muito humano e que ele é muito sobressaliente nestes dias da pandemia. São os nossos apegos às referências tradicionais, referências de fé, referências de crença. E neste bojo entra o luto, a forma como nós lidamos com a morte. Por exemplo, tem uma questão que acho muito digna de ser refletida pelas consequências que ela está trazendo, por certo. O nosso hábito, a nossa tradição de velar os mortos, ela está estruturada na nossa intimidade. Nós sentimos sim a necessidade de fazer um velório quando nós perdemos um ente querido, e isso já é comprovado nos casos das pessoas que têm familiares desaparecidos e aquele luto ele não se completa, não há um fechamento de um ciclo para poder abrir um outro ciclo de continuidade da vida. E aí, o que isso tem gerado? O lado negacionista da pandemia, ele entra nos momentos em que há o desencarne de um ente querido, de uma família que nega o vírus e faz uma luta enorme para ter direito a velório. Então, ocorrem os velórios, mas nós sabemos as orientações científicas com relação ao velório por Covid-19, né, na morte. Nós sabemos que aquele ali pode ser um momento de disseminação do vírus, um momento de contágio, de ampliação do contágio. Gente, isso está ocorrendo muito, muito. Não está acontecendo no nosso país um controle sanitário para assegurar que as mortes por Covid-19 elas sigam o protocolo que é recomendado, que é exatamente não haver velório e não haver aglomerações. Olha só como é grave isso para o momento pandêmico. O apego ao ritual envolve a negação, e a negação vai até ao ápice de abrir o caixão, ser velado
aglomerar, fazer o funeral de uma maneira como se fazia antes do Covid-19 e também em casos em que não havia este cuidado de um contágio mesmo com o corpo já ali naquela situação final. Isso tudo mostra que nós somos mais, muito mais do que o que vemos. Nós somos o que está oculto. Nós somos o que acreditamos, o que pensamos, o que sentimos. Então, olha a necessidade de mais conhecimento, a necessidade de mais fundamento dessa razão para a proteção da vida, para proteger. Se nós não podemos mais trazer os que se foram, mas ainda podemos proteger os que estão. Vamos fazer um movimento de maior consciência, vamos alardear esta indignação pelas 100 mil mortes, mas também conclamando a uma crença naquilo que a ciência e os cientistas estão nos recomendando. Entender a ciência e a produção do conhecimento científico como uma produção social. E que, se é social, ela está relacionada a toda a nossa capacidade enquanto ser humano, enquanto ser social que somos. Então, temos um saber, um conhecimento que está aí para nos abastecer de formas de cuidado, formas de promoção de saúde, né? Obviamente que nós não podemos olhar para essas pessoas que acabam agindo dessa maneira e negando, né, alguns aspectos da ciência de uma maneira moralista. Mas não, porque a gente também entende que é um momento delicado para a humanidade, para a forma como a cultura ela vai readequar esse novo normal. Vai né? levar um tempo. Exatamente. E aí a recusa desse novo normal, ela faz parte também de um momento de adaptação. Obviamente que a gente não pode retirar dessa tendência toda uma perspectiva de ação política, né, que acaba se beneficiando desse momento de fragilidade humana para poder gerar adesão a ideias, a ações políticas, a um político, a uma figura, né? E tudo isso fica muito problemático quando envolve a desestruturação de um modo de vida, de uma cultura, de uma história de um povo que já não consegue mais viver como se vivia antes. Então, essa noção de normalidade, essa desconstrução do cotidiano gerou muitas consequências para que as pessoas conseguissem assimilar todas essas mudanças. Então, veja bem, é muito difícil para nós uma readequação da vida quando ela não vem em coletividade. Porque esses sentidos, para o novo, precisam ser construídos em coletividade, em grupo. A gente não consegue reestruturar isso sozinho, porque a gente precisa se relacionar com o outro a todo momento. Né? E gerar esse tipo de sociabilidade é reconhecer no outro o humano que ele é. Reconhecer no outro as dificuldades que a gente também tem. Né? Reconhecer no outro os medos, reconhecer no outro, né, toda uma história de vida, uma história que comungam elementos ora comuns, ora diferenciados, mas que todos possuem um dispositivo comum que é a subjetividade, que são as emoções, e reconhecer no outro de forma empática um parceiro que juntos podem criar um caminho diferente para essa situação tão difícil. E assim nós deixamos a marca, assim, da nossa indignação pelas 100 mil mortes, nós deixamos a nossa solidariedade e estamos aqui vivendo este momento histórico, participando dele e fazendo a nossa parte pela vida. Então, ficamos por aqui hoje. Eu convido você a conhecer o repórternordeste.com.br e conhecer também o blog Socialmente.
lembre de seguir lá no Instagram, @blogsocialmente, e lá você fica por dentro dos novos textos que serão colocados aí, tá certo? E para finalizar, chamo a todos a pensarmos juntos nesse momento outras formas de viver sem afetar a vida do outro de maneira a piorar, né? Esse momento que já é difícil, mas entender o sofrimento do outro e entender que o outro faz parte daquilo que a gente também reconhece como nosso.